Junho? Eu cheguei em maio. Eu cheguei Em em maio, maio. né? Hã? Eu cheguei em maio. Em maio. Aí a gente começou, o pastor nem colocou as malas para dentro de casa. Ele colocou as malas no chão assim, olhou para cima assim e falou, e esse monte aí? Aí eu falei, essa é uma montanha, é nossa. Aí ele falou, oh, glória a Deus. Já começou a agradecer a Deus. Amém. E tem como a gente subir esse monte? Eu falei, ué, mas tem tudo, dá pra gente subir. Aí nunca tinha subido para orar, nem nada. E já fazia o quê? 3 anos que estava com o Senhor, né? Eu. 2004. Então aí o pastor, a gente colocou as malas em casa, nem fez outras coisas, já vamos subir. Subiu aqui, a gente veio nessa pedra ali que está ali, ó, aquela pedra lá. Uma pedra grande que está ali, ó, grande. Eu e o pastor Paulo, a gente estava em cima dela ali, a gente oramos, a gente fez um propósito de 49 dias, sim, pastor? 49 dias. Uau! No final, parece que 2 semanas antes, a gente começou a orar, aí veio parece que 3 pessoas, já na outra semana veio umas 11 pessoas, e aí começou. E aí começou. O pastor Paulo foi embora, e aí... Né? Continuou. Então aqui sempre teve, aqui muita gente aceitou Jesus aqui. Oh, glória! E aleluia. Muitos se consertaram com o Senhor que estava fora dos caminhos. Então, um lugar que aqui realmente é muito milagres aqui. Teve gente de viajar 6 horas, né? De viagem para chegar aqui, entendeu? E ainda voltar 6 horas depois. Né? Então, foi um lugar bem procurado. E eu quero agradecer a Deus porque novamente o pastor Paulo está aqui, né? E parece que Deus quer te honrar, né, pastor? De estar aqui. Então, prepara os nossos corações porque Deus tem uma palavra para nós no final. Amém. Eu tenho certeza. Amém. Vamos então louvar? Cadê o Marcelo? Ô, benção. Ele tá? Aleluia. Porque ele vive. Amém. Antes de louvar, eu quero agradecer a Deus. Deus Pai Todo-Poderoso, eu te louvo e te glorifico, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Toda honra e toda glória seja dada a Ti, ó Glória a Senhor. Deus, aleluia. Aqui está teu povo, Senhor, reunido no teu santo nome, para buscar a tua presença, para buscar a tua face, Senhor, para render louvores àquele que merece toda a honra e toda a glória, Senhor. Oh, glória a Deus, aleluia. Ó Santo Deus de Israel, Tu sabe, Pai, a caminhada de cada um para chegar neste momento aqui, ó Deus. Glória, Tu glória, sabe, Senhor, aleluia. as palavras que foram lançadas lá no passado, Oh, na vida aleluia. de cada um que está aqui neste lugar, Senhor. Bendito seja o nome Ó do Senhor. Santo Deus de Israel. Ó pedra preciosa, Senhor, cada um é dos que estão aqui, Senhor, Para a glória do buscando a teu tua nome, em presença. nome de Jesus. Ó Aleluia. Senhor Deus, vai preparando, Pai, um caminho lindo, ó Deus. Aleluia. Vai preparando-nos, Senhor, para um caminho, Senhor, uma batalha, Senhor, que nós haveremos de passar em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Continua abençoando este lugar, Senhor. Em nome de Continua Jesus. abençoando os pastores que estão na liderança, Pai, deste lugar, Senhor. Tem misericórdia. Vai trazendo, Me Senhor, ajuda, mais meu Senhor. pessoas neste lugar, ó Deus. Em nome de E vai Jesus. fazendo a tua obra, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo. Nós te louvamos, Senhor, e te glorificamos. Deus enviou seu Filho amado pra mim.
Aleluia. Thank you, Jesus. Nós bendizemos. Aleluia. Aleluia. Thank you, Jesus. Aleluia. Nós viemos aqui para te exaltar e glorificar o teu nome. Recebe a adoração, Senhor. Aleluia. Tu és digno de receber. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Que vive e reina para sempre. Oh, glória. Aleluia. Continua sendo santo, será sempre santo. Aleluia. Thank you, Jesus. Aleluia, santo é teu nome, Jesus. Aleluia. Thank you. Recebe, Senhor, a Pai, que tudo Único. for feito que lhe enxugar, Senhor. Aleluia. Cheiro suave as tuas narinas, Pai, Jesus. Nós te bendizemos, Que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti, o único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder Ao Rei eterno, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Aleluia. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. A Ele a glória. Santo Deus, Pai Todo-Poderoso, aceita, Pai, o louvor da Tua igreja, o louvor dos Teus pequeninos, Senhor. Abençoa este lugar, Senhor, abençoa as nossas vidas, Senhor Deus. E vai derramando no nosso meio dons espirituais, Senhor. Oh, Halamaxúria, canta Lamanai. Santo, santo, santo e maravilhoso. Senhor, nos ensina a marchar, ó Pai, com paciência, mas com força. Nos dê força espiritual, nos dê arma espiritual, Senhor, para continuar batalhando pelo Teu santo evangelho. Derrama graça sobre a nossa vida. Derrama poder sobre a nossa vida. Derrama autoridade sobre a nossa vida. Maravilhoso, Santo Deus de Israel. O Teu nome é declarado, o Teu nome é entronizado, Senhor. Altíssimo, maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Anda conosco, Pai, segura nas nossas mãos. A luta apenas começou para nós, ó Senhor. Nos dá, ó Pai, uma espada revestida com fogo, Senhor. Um escudo da graça, um escudo da perfeição. Em nome de Nos Jesus. coloca, Senhor, como um vaso santo na Tua presença, para honrar o Teu santo nome e buscar a Tua face, Senhor, e passar pelas muralhas dessa vida e derrubar as barreiras.
santo nome seja glorificado na terra, para todo sempre, em nome de Jesus Cristo. E por Ele, para Ele são todas as coisas. Obrigada, Senhor. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Continua declarando que tudo é para Deus. Continua declarando. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Continua declarando. Aleluia. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. A Ele a glória, Senhor. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória, pra sempre, amém. A Ele a glória, Senhor. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória, pra sempre, amém. Glória a Deus. Aleluia. Profundas riquezas, Glória a Deus. santo teu conhecer. Aleluia. Honra de toda glória, de toda Insondáveis, seus juízos e seus caminhos. Profundas. Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis, seus juízos e seus caminhos. Te adoramos, Senhor. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. Oh, aleluia, Deus. Oh, recebe o Senhor. Aleluia. Aleluia. Recebe o Senhor. Aleluia. Recebe, Jesus. Aleluia. Nós te exaltamos, Senhor, nós te glorificamos. Aleluia. Porque tu és digno de receber toda a honra e toda a glória. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o Senhor. Assim como a força anseia por água, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, e Deus meu vai chover, Senhor Jesus.
Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. We praise you, Lord. Hallelujah. We praise you. Thank you, Jesus. Hallelujah, aleluia, aleluia, aleluia. 17 está aqui. Não, 17 para trás. E pondo. Aqui. Caiu mel aqui já. Caiu mel na Bíblia. E passou 17. Aqui. E levando ele a sua cruz. Alguém segura aí. isso. E levando ele a sua E levando ele. Pode levantar. Está meio. Dá para você ver? Deixa eu ler. Então. E levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota. Amém? Amém. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Senhor, em nome de Jesus, em nome do teu Filho amado, a qual tu entregaste na cruz do Calvário pelos nossos pecados e principalmente pelo meu, eu venho te pedir nesta madrugada perdão por palavras, obras e pensamentos, pecados que eu, como homem, tenho oculto. Senhor, e diante da tua infinita graça e misericórdia, eu te peço que neste momento tu envie um anjo do céu para purificar os meus lábios. Porque tu bem me conheces e sabes que eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Grande e eterno Deus, porque nesta madrugada eu farei uso da tua palavra. E a tua palavra é viva, é eficaz, é mais penetrante do que uma espada de dois gumes, que separa junto a medula e espírito e apta a discernir as intenções do coração e pensamento. Grande e eterno Deus, porque assim como cai a chuva e a neve do céu para regar a terra e fazê-la prosperar, assim a tua palavra, ela não voltará vazia, e sim fará o que te apraz. Então eu te peço que neste momento tu tire toda a falta de entendimento, todo espírito contrário ao teu agir. Espírito Santo de Deus, tu tens liberdade para agir no nosso meio. E que a tua palavra vá e produza o resultado a qual tem sido enviada. Em nome de Jesus, e todos digam amém. 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 Esse texto é muito interessante porque ele fala da crucificação de Jesus. E nós podemos nos reunir várias vezes se nós não tivermos o discernimento e o entendimento o que aconteceu no Calvário, de nada adianta. Nós temos que entender o que Jesus foi fazer na cruz do Calvário. E hoje eu falo que nós falamos de pessoas, homens, esquecemos de falar de Jesus. Não existe evangelho sem Jesus. E é interessante que essa semana eu estava com o Luiz Fernando, esse irmão aqui que está conosco. E o Luiz Fernando, ele me fez uma pergunta, pastor Frank, que me chamou muita atenção. E esse tema eu quero pregar, eu vou ser bem objetivo. Graças a Deus o pastor Zeni me convidou, amanhã eu vou estar pregando essa mensagem em Manhattan. Eu quero só trazer um pequeno esboço para nós entendermos as 3 revelações do Calvário. Primeiro, o Calvário revela os nossos pecados. Quando nós olhamos para a cruz de Cristo, os nossos pecados estão expostos. Segundo, o Calvário, ele revela a justiça de Deus. Deus sendo justo, o preço tinha que ser pago para que fosse suficiente para Deus.
e Jesus expiar os nossos pecados. E o terceiro ponto é a maior revelação que nós podemos ter. Quando nós olhamos para a cruz de Cristo, nós vemos o grande amor de Deus. Como Deus nos ama. Como Ele nos amou primeiro. O apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 5, verso 8, que Deus nos amou primeiro. E eu acho tão interessante que quando nós olhamos para a crucificação de Jesus, voltando ao que o Luiz Fernando me perguntou, ele falou assim: pastor, mas muitos dizem que aquilo que aconteceu, que está escrito na Bíblia de Adão e Eva, é uma metáfora, é algo figurado. Isso aconteceu mesmo? Irmãos, aconteceu. E quando nós olhamos para a crucificação de Cristo, nós entendemos tudo isso. Jesus, nós aqui do Ocidente, ele foi preso no horto. E a quinta-feira à noite para nós do Ocidente, mas para o judeu, já tinha iniciado a sexta-feira. E Jesus ali é preso. E ele passa por 3 tribunais. Primeiro, ele passa por um tribunal eclesiástico. Jesus é levado, João fala que ele é levado à casa de Anás. Creio eu que para eles reunirem um sinédrio, porque o que fizeram com Jesus não poderia acontecer. O sinédrio só poderia ser reunido de dia, e Jesus, à noite, iniciando a sexta-feira à noite para o judeu, eles levam Jesus até a casa de Anás. Dali ele é levado ao sinédrio e ele é acusado de um crime de blasfêmia, onde Caifás fala que Jesus estava falando que ele era o Filho de Deus. Eu acho isso interessante, por quê? Porque Jesus nunca negou a sua identidade. Amém. Sempre que perguntaram a verdade para Jesus, ele responde, ele não podia negar a sua identidade. Aleluia. Tanto que Pilatos, quando pergunta para Jesus, tu és rei? Ele diz, tu dizes. E ele responde, para isso eu nasci. Glória a Jesus. E ele agora passa pelo primeiro tribunal, que é chamado um tribunal eclesiástico, religioso, e eles acusam Jesus de blasfêmia. Mas aquilo não poderia levar Jesus à morte, e eles levam a Pôncio Pilatos. E o segundo tribunal que Jesus passa é um tribunal romano. O poder político da época estava nas mãos dos romanos. E os judeus, sabendo que a blasfêmia seria um crime religioso, eles acusam Jesus de o rei dos judeus. E como Jesus é acusado de ser o rei dos judeus, eles falam que se Pilatos não condenasse Jesus, ele não era amigo de César. E Jesus passa agora pelo segundo tribunal. É por isso que você vai entender que quando a execução era um crime, uma execução mais hedionda da época que os romanos faziam, uma execução de crucificação, e você vê que eles colocam em cima a acusação, ou seja, Jesus foi morto, segundo os romanos, porque ele se fez rei. Por isso que ele escreveu rei dos judeus, escreveu na língua hebraica, que é a língua eclesiástica, escreveu na língua grega, que era a língua filosófica, escreveu no latim, que era a língua política. E Jesus agora é acusado de ser o rei dos judeus. E como ele era rei dos judeus, ele era inimigo de César. Mesmo assim, Pilatos, ele observa que os judeus o entregaram por inveja. E Pilatos tenta soltar Jesus. E colocam com outro homem chamado Barrabás, e a multidão, esse é o terceiro tribunal que Jesus passa, é o tribunal público, é o júri popular, onde eles falam
crucificam. E a partir daí você vai perceber que Jesus é castigado, martirizado e escarnecido. Colocam uma coroa de espinho, eu quero que você entenda isso. A coroa de espinho é o símbolo do pecado. Você vai ver lá no capítulo 3 de Gênesis, verso 19, que com o pecado de Adão, as plantas começaram a dar espinho, ou seja, o fruto do pecado. Agora Jesus coloca uma coroa de espinho na sua cabeça. E para os irmãos terem ideia, a execução, o que Jesus passou, foi tão vil, irmãos, que eles colocaram Jesus e começaram a escarnecer dele, a ponto de os romanos se ajoelharem perante ele e colocarem a coroa de espinho. Os romanos, quando nós vamos estudar isso, irmãos, tinham muitas pessoas naquela época que não conseguiam chegar até a cruz, até o local onde eles eram crucificados. Por quê? Porque eles pegavam pontas de ossos com bilhas, um metal, e colocavam um chicote e batiam nas costas. E muitos, pela dor, não conseguiam chegar até o Calvário. Ali Jesus foi escarnecido, ali Jesus foi humilhado. E Marcos, no capítulo 15, verso 25, Marcos diz que era a hora terceira quando o crucificaram. Jesus foi crucificado às 9 horas da manhã. Para os irmãos terem ideia o que ele sofreu, 9 horas da manhã ele já estava crucificado na cruz. Marcos também, no capítulo 15, verso 33, ele diz que a hora sexta, ao meio-dia, o dia se torna em trevas, como nós estamos vendo aqui, e o sol não dá o seu brilho. Creio eu, porque o Filho de Deus estava sendo crucificado, e o sol não dá o seu brilho. E a hora nona, capítulo 15, verso 34 de Marcos, Marcos diz que Jesus clama assim: Eloi, Eloi, lema sabachthani, que significa: Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento, Jesus era a morte vicária, a morte substitutiva no meu e no seu lugar. Aleluia. Jesus estava fazendo-se maldito pelos nossos pecados. E logo em seguida, Jesus entrega o seu espírito ao Pai e diz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E a Bíblia diz que o véu do templo, ele se rasga de alto a baixo. Ou seja, agora nós temos acesso direto ao Pai, através de Jesus. Antes de Jesus, nós tínhamos que procurar um sacerdote, nós tínhamos que matar animais, tinha que ser feita expiação. A partir de Jesus, nós temos acesso direto ao Pai. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Através do sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Amém, Senhor. E eu quero chamar a sua atenção para a crucificação de Jesus. E esse versículo que foi lido, Jesus coloca a cruz e toma a sua cruz. E o Calvário, o que é? A palavra Calvário é uma palavra de origem latina, que significa caveira, ou seja, era um monte fora da cidade da antiga Jerusalém, onde as pessoas eram mortas e ficavam caveiras. E muitos dizem também que o monte tinha a aparência de uma caveira. E eu quero chamar sua atenção para as 3 revelações que o Calvário nos traz. Primeiro, eu quero que você tenha esse entendimento. A primeira revelação que o Calvário nos traz é dos nossos pecados.
Quando olhamos para a cruz de Cristo, e não existe evangelho sem a cruz de Cristo. Aleluia. O apóstolo Paulo, ele escreve em 1 Coríntios capítulo 1, verso 23, ele diz assim: e nós pregamos a Cristo e este crucificado, que é escândalo para o judeu e é loucura para os gregos. Por quê? O judeu, até hoje, eles esperam o Messias. Os judeus, até hoje, eles têm a profecia que falou Moisés, capítulo 18 de Deuteronômio, verso 15 e 18, onde ele diz, Moisés profetizou: e suscitarei um profeta no meio de vós, a ele ouvis. Então o povo judeu, ele tinha uma expectativa, e quando Jesus foi crucificado e posto no madeiro, para eles, aquele homem ser o rei dos judeus, para eles, aquele homem ser o Messias, era um escândalo. Porque Deuteronômio 21, 23 diz: maldito de Deus todo aquele que for pendurado no madeiro. E Jesus foi pendurado no madeiro. Para o judeu é um escândalo você falar que Jesus é o Messias. E para o grego é uma loucura, como um Deus não conseguiu salvar a si mesmo. Mas é este evangelho que o apóstolo Paulo fala que prega, e nós pregamos Jesus. Aleluia. E este crucificado. Então, quando nós olhamos para a cruz de Cristo, os nossos pecados estão expostos. E é interessante isso, Luiz Fernando, para você entender por quê, pastor. Por isso que eu falo, nós falamos muito de homens, personagens. Abraão é nosso pai na fé, Isaac, Jacó, patriarcas, Moisés, um legislador. Nós temos juízes como Samuel, nós temos reis como Davi e Salomão, nós temos um grande discípulo de Cristo que foi o apóstolo Paulo, mas todos pecaram. E eu acho lindo quando Paulo escreve os Romanos, capítulo 3, verso 10, que ele diz que não há um justo sequer. É por isso que Jesus, somente Ele poderia fazer o que ninguém poderia fazer. Por isso que a honra e a glória tem que ser dada somente a Ele. Aleluia. Todos os homens pecaram. Romanos 3, 23 diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E eu quero, Luiz Fernando, que você me faça essa pergunta: pastor, por quê? Porque o homem pecou no pecado original. E Deus tinha dado uma sentença à serpente que poria inimizade entre a serpente e a mulher. E entre a semente da serpente e a semente da mulher. E todos nós, irmãos, somos frutos do homem. O único que é fruto da mulher, que foi homem, mas gerado pelo Espírito Santo, foi Jesus. Por isso que ele é o único que poderia expiar os nossos pecados. E quando nós olhamos para a cruz, irmãos, estão expostos os nossos pecados. E você vai falar assim: pastor, mas qual a origem do pecado? A origem do pecado é no céu. Lúcifer se rebela contra o próprio Deus. E a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 12, verso 4 e 7, que ele foi lançado à terra. E ele agora, em uma possessão demoníaca, ele usa a serpente para enganar Eva, com a sua astúcia. E a partir daquele momento, o pecado original entrou e toda a raça humana herdou isso. Ou seja, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba do coração.
E a partir dali, muitas pessoas não entendem, pastor, porque uma criança nasce condenada à morte com câncer? Porque há terremotos? Porque tantas pessoas morrem? Irmãos, porque a partir do pecado de Adão, o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 8, verso 20 ao verso 23, que toda a natureza sofre e geme por causa do pecado de Adão. E a partir desse momento, nós, eu e você, temos 3 inimigos. Muitos falam do quarto inimigo, o mundo, mas eu gosto de citar 3. Primeiro, Satanás. Por isso que 1 Pedro capítulo 5, verso 8 diz: vigiai, sede sóbrios, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Aleluia. O segundo inimigo que nós temos é o nosso eu, a concupiscência dos nossos olhos, a concupiscência da nossa carne, a soberba do nosso coração. E o terceiro inimigo é a morte. O homem, quando nasce, ele tem uma certeza de uma coisa, que um dia ele vai morrer. E por isso que o apóstolo Paulo fala em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15, verso 23, ora o último inimigo será aniquilado. E eu quero que você entenda isso. A origem do pecado foi essa, e não tinha ninguém que poderia vencer o pecado. Por isso que quando nós olhamos para a cruz de Cristo, os nossos pecados estão expostos. Quais pecados, pastor? O que você cometeu e o que você vai cometer. O pecado que toda a humanidade cometeu. Por isso que eu falo que a morte, irmãos, quando nós vamos falar de vida eterna, temos que falar de morte. Porque tem muitas pessoas que parece que não vão morrer. E eu digo que a morte é democrática. A morte chega para o rico, chega para o pobre, chega para o doutor, PhD, chega para o analfabeto, chega para o africano, para o alemão, ou seja, a morte chega para todos. E eu acho lindo porque a cruz revela os nossos pecados. Em segundo lugar, a cruz nos revela a justiça de Deus. Deus sendo justo, irmãos. Deus é santo, justo e verdadeiro e não compactua com o pecado. E a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 5, verso 21, aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus morre na cruz do Calvário e verte todo o seu sangue como um sacrifício vivo. Ele, a morte vicária, substitutiva no nosso lugar, para fazer a justiça de Deus. Por isso que você e eu, quando nós chegarmos diante do tribunal de Cristo, nós, como pecadores, vamos ser justificados pelo sangue de Jesus. E Jesus foi o sacrifício perfeito. E terceiro ponto, terceira revelação do Calvário, eu podia falar muito aqui, mas vou ser bem objetivo para falar sobre a justiça de Deus. Você vai ver que o apóstolo Paulo, ele escreve uma carta aos Romanos somente para falar da justiça de Deus. Somente para falar que o primeiro Adão, ele trouxe, através da desobediência, através do pecado, ele trouxe a morte. E o apóstolo Paulo fala muito bem isso no capítulo 5, do verso 12 ao 19, que o segundo Adão, Jesus, ele
através da sua obediência e graça, ele trouxe a vida. E essa justiça de Deus, ela foi satisfeita somente em Cristo Jesus. E a terceira e última revelação do Calvário, irmãos, é o grande amor de Deus. E aqui eu quero chamar a atenção dos irmãos, por isso que João 3,16, ele diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, Deus nos ama tanto, que nós, na nossa limitação, nós não conseguimos nem imaginar o quanto Deus nos ama. Deus, ele deu o que ele tinha de mais precioso. Glória a Deus, obrigado, Senhor. E nós vemos isso muito exposto na revelação, na parábola que Jesus conta do filho pródigo. É aquele pai que espera pelo seu filho. É aquele pai que mesmo o seu filho estando errante, tendo uma vida dissoluta de pecado, o pai espera a volta do filho. É um Deus que ele prova o seu amor para conosco através do seu filho. E muitos não entendem porque Jesus clama a hora nona: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus, quando está no Getsêmani, irmãos, Jesus faz a oração 3 vezes, pastor Frank, repetidas, onde Jesus pede: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. E Jesus diz: todavia, que não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. Jesus não fala isso porque ele ia ser rejeitado pelos judeus. Jesus não fala isso porque ele ia ser escarnecido. Jesus não fala isso porque ele seria humilhado. Jesus, irmãos, ele fala isso porque ele, Deus, ele é a própria existência. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus sabia que pelos nossos pecados ele teria que se afastar do Pai. É a primeira vez na vida. Na sua existência ele tinha que se afastar do Pai. E o próprio Deus dá as costas para o seu Filho. É esse amor que nós temos que entender. Como Deus nos ama, a ponto de dar o seu próprio Filho pelos nossos pecados. E o que esse amor que nos constrange, o apóstolo Paulo fala, que se ele deu a vida por nós, agora nós temos que dar a nossa vida por ele. Que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E o que Jesus pede para os seus discípulos, ele fala lá em João, capítulo 13, verso 34, onde ele diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E no verso 35, Jesus diz: e assim saberão que sois meus discípulos. Ou seja, irmãos, a maior pregação do Evangelho é o amor. Eu venho aqui nesta noite, eu sei que Deus não nos reuniu aqui por acaso, para dizer, irmãos, que Jesus conquistou na cruz do Calvário a autoridade por nós. E é por isso que o apóstolo Paulo, encerrando, ele diz em Romanos capítulo 8, verso 31, ele diz e faz cinco desafiadoras perguntas, onde ele diz: que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós?
aquele que nem mesmo poupou o seu próprio filho, ou antes o entregou por todos nós, como não nos dará com ele todas as coisas? Aí ele faz uma pergunta, pastor Frank: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois foi Cristo quem morreu, ao qual está a destra de Deus intercedendo por nós. Como está escrito, fomos entregues à morte todos os dias. Fomos levados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Por aquele que nos amou, porque estou certo que nem a vida, nem a morte, nem os anjos, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Eu quero que você saia daqui nesta madrugada sabendo que nada pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aleluia, amém, Senhor. Não desista da sua família, não desista do seu marido, não desista da sua esposa, não desista dos seus filhos. A sua família é o maior projeto de Deus. Deus nos ama mais do que nós podemos imaginar. Aleluia, Senhor. Toda autoridade, todo poder foi dado a Ele. Paulo escreve em Filipenses, capítulo 2, verso 5: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, e na forma de servo humilhou-se até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, no céu, na terra e debaixo da terra, para que todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Eu quero que você saia daqui Glória. com esta palavra no seu coração. Glória a Deus. E eu queria que você fechasse os seus olhos para eu encerrar em uma oração. Bendito, aleluia. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu venho rogar a Ti, eu venho Te implorar, Pai. Senhor, estas vidas, pessoas que estão aqui. Aleluia. Deus, Tu marcaste esse encontro conosco, Pai. Aleluia. Estamos aqui em primeiro lugar para Te exaltar, Jesus. Tu és o único digno de toda honra, glória e adoração. Estamos aqui, Pai, para Te agradecer. Ó Senhor, porque Tu és santo e Tu morreste na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Ó Senhor, o Calvário é a revelação dos nossos pecados. O Calvário é a revelação da justiça de Deus. Mas a maior revelação do Calvário é o grande amor de Deus. Deus, aqui tem famílias representadas. Toma cada um, Senhor, as necessidades. Ó Senhor, famílias que estão no Brasil, famílias que estão distantes. Senhor, às vezes tem situações aqui impossíveis de ser resolvidas. Deus, mas nós entregamos aqui hoje nas Tuas mãos, Pai. Senhor, supre cada necessidade. Deus, ó Senhor, que pais venham abraçar seus filhos. Ó Senhor, que irmãos venham se amar de verdade. Deus, em nome de Jesus, que o marido venha amar a sua esposa como Cristo amou a sua igreja e por ela se entregou. Que a mulher venha se sujeitar ao seu marido. Deus, que os filhos venham honrar os seus pais, que é o primeiro mandamento com promessa. Deus, que os pais venham criar os seus filhos na doutrina e admoestação do Senhor. Deus, abençoa famílias aqui representadas. Deus, eu Te agradeço pela vida do pastor Frank Juvino. Cobre ele com Teu sangue. Livra de todo mal. Senhor, toma a sua casa, a sua família, as suas necessidades, Deus.
Deus, e quanto a mim, este homem que fala contigo, eu te agradeço por essa oportunidade. E te peço uma coisa, leva-me aos 4 cantos da terra para anunciar o teu evangelho, porque tu bem sabes que esse é o desejo do meu coração. E eu te agradeço por tudo que tu tens feito, te adoro por tudo que tu és santo, justo e verdadeiro. E te agradeço por tudo que tu vais fazer, em nome de Jesus, e todos digam amém. Amém, Jesus. Entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Mais uma vez. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bom maior. Faz um milagre. Aleluia. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Aleluia. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Vamos adorar o Senhor com mais um hino. Aleluia. Algum específico que você deseja? Não, pode. Hino de adoração, qualquer um. Glória a Deus. Vê aí. Ok. Vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a sua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a chuva vai descer. Vai chover, vai chover. Abra então portas do céu e faz chover, vai chover. Abre as comportas do céu,
honra e glorificado.